Eu sempre fui a sombra. Não no sentido poético, mas como alguém que vive à margem de sua própria história. Desde pequenas, minha irmã gêmea, Laura, era a estrela, a graciosa, a inteligente, a favorita. Eu, a que sobrava na foto. Enquanto ela ganhava elogios por qualquer besteira, eu era corrigida até pelo jeito de respirar. Endireita as costas, Mariana. Olha a sua postura, menina. Você não sabe sorrir? A frase que mais ouvi na adolescência não foi "eu te amo", mas "aprenda com a sua irmã". E eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Só que com Laura, não havia espaço para duas. Tudo começou a desmoronar no verão em que fiz 16 anos. Até então dividíamos o mesmo quarto, ou melhor, o quarto dela, já que cada objeto, cada pôster, cada almofada colorida era escolhido por ela. Eu me encolhia num canto, grata por ter uma cama. Mas numa sexta-feira abafada, Laura entrou no quarto enquanto eu lia. Jogou uma mala aberta na minha cama. "Arruma suas coisas", disse, sem rodeios. Eu ri nervosa, achando que era alguma provocação boba. "Como assim?" Ela ergueu a sobrancelha, aquele olhar de superioridade que só ela conseguia sustentar. "Mamãe e papai já concordaram. Você vai dormir no quartinho dos fundos. Eu preciso de privacidade." Meu corpo gelou. O quartinho dos fundos era praticamente um depósito de tralhas, sem janela, cheiro de mofo e um colchão velho jogado no chão. Eu não podia acreditar que meus próprios pais tinham permitido aquilo. Corri para falar com eles. Minha mãe nem levantou os olhos do celular. "Sua irmã tem razão, Mariana. Ela precisa estudar, se concentrar. Você vai se adaptar." Meu pai apenas resmungou algo sobre evitar brigas, e Laura sempre teve mais foco. Foi ali que entendi, não importava o que eu quisesse. Naquela noite, enquanto carregava minhas poucas coisas para aquele cubículo sufocante, Laura estava deitada na cama dela, sorrindo com aquele ar de vitória. "Melhor para você também, né?" disse, falsa. Assim pode ouvir suas músicas tristes sem me incomodar. Eu queria gritar, quebrar alguma coisa, mas engoli. Sempre engoli. Os anos seguintes foram um aprendizado amargo. Laura passou no vestibular, ganhou um carro dos meus pais e todo o orgulho da família. Eu, com o dinheiro que juntei trabalhando como atendente de padaria, fiz um curso técnico à noite. Eles diziam que era pouco e que eu não tinha ambição. Foi nesse período que aconteceu o que chamo de o golpe final. Eu tinha conseguido um emprego promissor numa empresa pequena, mas que estava crescendo rápido. Era a minha chance de sair do buraco, até que Laura apareceu sorridente, dizendo que também ia se candidatar. Fingi estar feliz, mas dentro de mim havia um nó. No dia da entrevista, alguém sabotou minha apresentação. Arquivos sumiram do meu pendrive, slides estavam corrompidos. Mais tarde, um colega de lá me confidenciou que tinha visto Laura mexendo no computador da sala antes de eu chegar. Eu confrontei. Ela não negou. "Mariana, a vaga era minha. Você sabe que eu me daria melhor", disse, com a naturalidade de quem rouba um doce. Foi aí que quebrei. Me tranquei no quartinho dos fundos e chorei até a madrugada, sentindo um peso sufocante no peito. Em algum momento, pensei que talvez fosse mais fácil não acordar no dia seguinte. Mas acordei, e algo tinha mudado. Decidi que se ninguém ia me dar valor, eu mesma daria. Fiz cursos online, comecei a trabalhar como freelancer, juntei dinheiro e aluguei um quarto só meu. Quando saí de casa, meus pais nem disfarçaram o alívio. Foram anos de reconstrução. Aos poucos, minha vida ganhou cor. Conheci pessoas que me valorizavam, aprendi a impor limites, conquistei estabilidade financeira. Eu tinha minha própria casa agora, simples, mas cheia de vida. E foi justamente quando a paz finalmente se instalou que o telefone tocou. Era Laura. A voz dela estava embargada, um choro contido. "Mariana, eu não tenho pra onde ir. Ele me bateu. Eu tô com as crianças." Meu coração disparou. Eu não via minha irmã há quase 5 anos. E agora, ela estava pedindo abrigo. Por um segundo, o silêncio pareceu eterno. Eu lembrei de cada humilhação, cada traição, cada noite fria no quartinho mofado. Mas também ouvi o barulho fraco de uma criança chorando ao fundo. E então ela disse algo que me arrepiou inteira. "Eu sei que não mereço, mas por favor me deixe entrar." Fui até a porta. Quando a abri, Laura estava ali, rosto machucado, cabelo desgrenhado, e 2 crianças agarradas às pernas dela. Só que havia algo nos olhos dela, algo que me fez gelar. Não era só medo. Era como se ela estivesse escondendo outra coisa. Fiquei parada na porta, olhando para ela como quem encara um fantasma do passado. Laura estava irreconhecível, não só pelo rosto marcado, mas pela postura. Aquela mulher que sempre desfilava como se o mundo fosse seu tapete vermelho agora encolhia os ombros, como se quisesse desaparecer. "Posso entrar?" repetiu a voz baixa, quase infantil. Dei um passo para o lado, e ela entrou devagar, puxando as crianças. Um menino de uns 6 anos e uma garotinha que não devia ter mais de 3. Eles me olharam com uma mistura de medo e curiosidade.
Fechei a porta e fiquei ali, encostada, tentando organizar meus pensamentos. Você quer me contar o que aconteceu? Perguntei, a voz controlada demais para o turbilhão que eu sentia por dentro. Ela suspirou, sentando no sofá. Foi o Marcos. Ele perdeu o emprego. Começou a beber. No começo, eram só discussões. Depois vieram os empurrões, e ontem, ela parou, engolindo seco. E ontem ele me bateu na frente das crianças. Olhei para os pequenos. O menino estava mexendo na barra da blusa, evitando o contato visual. A menina chupava o dedo, grudada na mãe. A imagem me deu um aperto no peito. Mas junto com a compaixão veio a lembrança. E os nossos pais? Perguntei, já imaginando a resposta. Laura deu uma risada amarga. Eles disseram que eu fiz minha cama, agora tenho que deitar nela. Que mulher que se mete com um homem ruim tem que aguentar as consequências. Ah, então era assim. O mesmo discurso frio que usaram comigo anos atrás. E ironicamente, agora era ela que estava no lado rejeitado. Preparei um chá para nós, mais por ter algo para fazer com as mãos do que por gentileza. Ela ficou em silêncio enquanto as crianças exploravam a sala. Quando coloquei a xícara na frente dela, ela murmurou: "Obrigada, eu sei que você não tem motivo para me ajudar." Aquela frase ficou reverberando na minha mente. Não tinha mesmo. Mas havia algo mais profundo do que orgulho ou raiva acontecendo ali. "Laura", comecei, respirando fundo. "Você sabe que me fez muito mal. Você me humilhou, me sabotou, me expulsou do quarto que era meu também. Eu nunca esqueci." Ela baixou a cabeça. "Eu sei, e me arrependo todos os dias." Quis acreditar. Mas havia algo estranho. Um detalhe pequeno, mas que me incomodava. A mochila dela estava cheia, estufada demais para alguém que fugiu às pressas. E percebi que ela não a largava nem para ir ao banheiro. "Você fugiu só com isso?" Perguntei, tentando soar casual. "E sim", respondeu rápido demais. "Só trouxe o essencial." Minha intuição gritou. Os dias seguintes foram um teste para meus nervos. As crianças eram educadas, mas assustadas. Laura ajudava com a limpeza, mas evitava falar sobre o passado. Ainda assim, não demorou para velhos hábitos dela começarem a aparecer. Criticava minha decoração simples, implicava com a comida que eu comprava. Podia comprar uma marca melhor, não acha? E mexia nas minhas coisas sem pedir. Mas o pior foi quando percebi que minha vida estava começando a girar em torno dela de novo. Uma noite, acordei com barulho na sala. Levantei e encontrei Laura mexendo no meu laptop. "O que você tá fazendo?" Perguntei, a voz dura. Ela se virou surpresa. "Nada demais, só queria mandar um e-mail." "Às 3 da manhã?" Perguntei, cruzando os braços. Ela riu, mas os olhos estavam inquietos. Fechou a tela rápido demais. No dia seguinte, recebi um alerta no celular. Uma tentativa de acesso não autorizado à minha conta bancária. O IP era daqui de casa. Meu estômago afundou. A tensão aumentava. Eu queria ajudar, mas não queria ser feita de idiota. Até que numa tarde chuvosa, as crianças estavam brincando no quarto quando o menino, sem querer, soltou: "Mamãe disse que a gente vai ter muito dinheiro quando achar o papel." Meu coração disparou. "Que papel?" Perguntei, tentando soar leve. Ele deu de ombros e continuou brincando, como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, enquanto Laura tomava banho, decidi olhar a tal mochila. No fundo, embrulhado em um pano, encontrei um envelope grosso com documentos, escrituras e um testamento. O nome do testador me fez perder o ar. Meu avô. Um homem com quem eu tinha perdido contato antes de morrer, justamente porque Laura e meus pais sempre diziam que ele não gostava de mim. Com mãos trêmulas, abri o envelope e comecei a ler. Era um testamento, me deixando a maior parte dos bens dele. Terras, uma casa no interior, dinheiro aplicado. Tudo no meu nome. Datado um mês antes da morte dele. As últimas linhas me fizeram sentir um misto de dor e raiva. "Deixo para Mariana o que é justo. Sei que foi injustiçada por esta família. Quero que ela tenha algo que ninguém possa tirar." As palavras queimavam nos meus olhos. E então a ficha caiu. Laura não estava aqui apenas fugindo de um marido abusivo. Ela estava procurando isso. E provavelmente já sabia da existência do testamento antes de mim. Naquela noite, não consegui dormir. Laura apareceu na cozinha por volta das 2 da manhã, usando aquele tom doce falso que eu conhecia tão bem. "Não tá conseguindo dormir?" perguntou. "Não", respondi, olhando diretamente para ela. Eu estava pensando sobre heranças. Ela congelou por um segundo, mas logo forçou um sorriso. "Herança? Do que você tá falando?" A mentira estava no ar, densa, sufocante. E eu sabia, se ela tinha vindo atrás do testamento, nada impediria que tentasse tomar tudo para si. Eu só não sabia até onde ela estava disposta a ir. Quando voltei para o meu quarto, vi que a porta estava entreaberta. Eu sempre a deixava fechada. E ali no canto estava a mochila dela. Aberta. O envelope não estava mais lá. Meu corpo inteiro gelou. Eu fiquei ali parada, encarando a mochila aberta como se fosse uma cena de crime.
O envelope com o testamento do meu avô havia simplesmente sumido. O mesmo envelope que eu, até poucas horas antes, tinha escondido de volta na mochila, achando que poderia ganhar tempo antes de decidir o que fazer. Minha primeira reação foi a raiva, aquele calor ácido subindo pela garganta. Mas logo veio o frio do medo. Laura não era do tipo que jogava limpo. Eu sabia, desde a adolescência, que quando ela queria algo, não havia limite moral que a segurasse. Fechei a mochila, respirei fundo e fui até a sala. Laura estava sentada no sofá, assistindo a um programa qualquer, como se nada tivesse acontecido. Você entrou no meu quarto? Perguntei, sem rodeios. Ela arqueou a sobrancelha, fingindo surpresa. O porquê eu faria isso? A mochila estava aberta. Continuei, observando cada microexpressão dela. O envelope sumiu. Laura inclinou a cabeça, com aquele ar teatral que sempre usava para se fazer de vítima. Você tá me acusando de roubar agora? Depois de tudo o que eu passei? Quis gritar sim, mas me contive. Só estou dizendo que ele estava aqui e agora não está. Ela deu de ombros e voltou a olhar para a TV. Deve ter colocado em outro lugar e esquecido. Eu sabia que ela estava mentindo, mas não tinha provas, não ainda. Passei os 2 dias seguintes em estado de alerta. Laura continuava agindo como se nada tivesse acontecido, cuidando das crianças, ajudando no almoço, até sorrindo para mim de vez em quando. Mas eu percebia os olhares rápidos, como se me medisse o tempo todo. Eu precisava de uma estratégia. Se eu confrontasse de novo, ela negaria. Se eu expulsasse ela e as crianças, eu me sentiria um monstro. Então decidi observar. E foi numa madrugada chuvosa que a oportunidade surgiu. Acordei com um barulho na cozinha, passos leves, mas apressados. Esperei alguns segundos, depois fui até lá, descalça, para não fazer ruído. Laura estava de costas, com o envelope na mão, folheando os documentos sob a luz fraca da geladeira aberta. Sabia que você não ia resistir, falei, minha voz cortando o silêncio. Ela deu um pulo e virou-se, segurando o envelope junto ao peito. Não é o que você pensa. Então me explica. Por que você trouxe isso para minha casa? E por que está escondendo? Ela respirou fundo, como se preparasse para um papel difícil. Eu descobri sobre o testamento há alguns meses. Marcos também soube, e começou a me ameaçar. Disse que ia pegar tudo, que ia vender e ficar com o dinheiro. Eu precisava achar um jeito de proteger isso. A história tinha um fio de plausibilidade, mas ainda assim, não fechava. E por que não me contou? Ela desviou o olhar. Porque eu sabia que você não acreditaria em mim. Mesmo com aquela resposta, meu instinto gritava que havia mais. Decidi guardar o envelope comigo. Coloquei-o dentro de uma pasta, trancada no meu armário com um cadeado. Não seria fácil para ela pegar de novo. Só que a tensão dentro de casa se tornou quase insuportável. O menino começou a ter pesadelos, acordando gritando. A menina passou a chorar sempre que eu saía para trabalhar, como se tivesse medo de ficar sozinha com a mãe. E aí numa manhã, quando fui levar o lixo, encontrei um carro parado na esquina. Dentro, um homem me observava fixamente. Moreno, barba mal feita, camiseta rasgada. Assim que percebeu que eu o vi, ele ligou o motor e saiu. Meu coração disparou. Voltei correndo e perguntei para Laura. Você conhece alguém dirigindo um carro preto, placa final 73? Ela empalideceu. É o Marcos. Ele me encontrou. A partir daquele dia, comecei a sentir que estávamos sendo vigiadas. Não importava a hora, ao sair de casa, havia sempre um carro distante, ou alguém parado olhando. As crianças ficavam mais quietas, Laura mais tensa. Foi aí que comecei a pensar. E se tudo isso fosse uma encenação? E se Laura tivesse inventado a história da fuga para se instalar aqui e ter tempo de procurar o testamento? E se esse Marcos fosse real, mas não do jeito que ela dizia? Eu precisava confirmar. Numa noite, esperei ela dormir e mexi no celular dela. Encontrei mensagens recentes para um número sem nome. Laura, já tô com ela. Vai demorar um pouco, mas vou conseguir. Laura, o papel tá comigo agora. Contato, não some. Você sabe que eu preciso dessa grana. Meu sangue gelou. Aquele contato podia ser o tal Marcos, ou alguém pior. Decidi agir. No dia seguinte, disse que precisava sair para resolver coisas no banco e levei o envelope comigo, escondido na bolsa. Passei na delegacia e expliquei a situação. O policial me aconselhou a ter cuidado e ofereceu abrir um boletim de ocorrência, mas sem provas concretas contra Laura, não havia muito a fazer. Quando voltei para casa, Laura estava na sala, andando de um lado para o outro. E onde você estava? Perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Ou no banco. Respondi seca. Resolvi coisas importantes. Ela me encarou por alguns segundos, como se tentasse ler minha mente. Depois sorriu, mas era um sorriso frio. Naquela noite, acordei com um barulho na porta do meu quarto. Alguém estava tentando forçar o cadeado do armário. Levantei devagar, peguei meu celular e comecei a gravar. Quando me aproximei, vi Laura ajoelhada com uma chave de fenda na mão. O que você tá fazendo? Minha voz saiu baixa, mas cortante.
Ela congelou, o rosto pálido. Eu estava tentando consertar. Para de mentir. A interrompi. Eu vi suas mensagens. Eu sei que você está tentando pegar o testamento. O silêncio que se seguiu foi quase palpável, até que ela se levantou devagar e disse: Você não entende, Mariana. Isso não é só sobre você. É sobre sobreviver. Sobre me roubar. Corrigi. Ela não respondeu. Apenas saiu do quarto, levando consigo aquele cheiro familiar de perfume barato e mentira. Achei que depois disso ela recuaria, mas me enganei. 2 dias depois, voltei do trabalho e encontrei a casa revirada. Armário aberto, gavetas no chão, documentos espalhados. O envelope tinha sumido. Corri até a porta e vi, ao longe, Laura entrando num carro preto. As crianças não estavam com ela. Meu corpo inteiro entrou em pânico. Eu precisava encontrá-las. Precisava descobrir para onde ela tinha levado o testamento. E por quê? Peguei meu celular, liguei para o número desconhecido das mensagens. Para minha surpresa, uma voz masculina atendeu. Demorou, hein, Laura? Eu respirei fundo. Não é a Laura. É a irmã dela. Onde estão as crianças? A linha ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, a voz respondeu, carregada de ameaça. Você quer vê-las de novo? Então traga o que é nosso. A ligação caiu. Meu coração parecia martelar nas costelas. Eu sabia que estava entrando num jogo perigoso, e que agora não era mais só sobre o testamento. Meu corpo inteiro tremia. Eu estava no meio da sala revirada, tentando entender como, em poucos dias, minha vida tinha virado um campo de guerra. Laura, minha irmã gêmea, havia desaparecido num carro preto levando o testamento do meu avô, e pior, as crianças não estavam mais comigo. A voz masculina no telefone ecoava na minha mente. Você quer vê-las de novo? Então traga o que é nosso. Aquela frase tinha 2 camadas de terror. Primeiro, o sequestro implícito. Segundo, o nosso, como se o testamento fosse de direito deles. Respirei fundo, tentando pensar. Ligar para a polícia era a reação lógica, mas sem saber onde estavam, eu só perderia tempo e poderia colocar as crianças em risco. Eu precisava de informações. Revirei mentalmente tudo o que sabia. O carro preto, placa final 73. O nome do homem, Marcos, o ex de Laura. Mensagens suspeitas no celular dela para um contato não identificado. Peguei meu laptop e comecei a buscar. Demorei, mas encontrei um perfil de rede social com o nome Marcos S. Fotos de carros, festas e frases arrogantes sobre dinheiro rápido. Em uma das imagens, ele posava com um homem maior, tatuado até o pescoço, legenda: meu irmão de sangue, até o fim. Essa era a peça que faltava, não era só Marcos. Tinha mais gente envolvida. Naquele momento, recebi uma mensagem de número desconhecido. Hoje, 23 horas. Estacionamento atrás do Mercado Imperial. Vem sozinha. E traz o papel. Meu estômago se contraiu. Eles queriam que eu levasse o testamento. Mas eu não tinha. Ou melhor, eu não tinha mais o original. O que eles não sabiam era que antes de guardar o envelope no meu armário, eu tinha feito cópias digitais, escaneado cada página e salvo em nuvem. O problema é que cópias não iam satisfazer gente como Marcos. Eu precisava de um plano. Liguei para André, um amigo de infância que hoje trabalhava como segurança em eventos. Expliquei tudo, omitindo apenas o detalhe do testamento para não colocá-lo em risco. Mariana, isso é sério demais. Ele disse: Você tem certeza que quer ir sozinha? Não tenho escolha. Respondi: Mas preciso de alguém por perto, à distância. Ele topou, mas pediu que eu levasse um gravador escondido. Se desse errado, pelo menos haveria prova. Às 22h45, estacionei perto do Mercado Imperial, um lugar quase deserto à noite. O estacionamento atrás era mal iluminado, cheio de sombras projetadas por postes quebrados. André ficou num carro a 2 quarteirões, pronto para agir se algo acontecesse. Às 23 horas em ponto, um carro preto entrou devagar. Reconheci Marcos no banco do motorista. No banco de trás, vi as crianças, assustadas, olhando pela janela. Laura não estava. Meu coração disparou. Marcos saiu do carro, sorrindo de um jeito que não tinha nada de amistoso. Cadê o papel, Mariana? Primeiro, quero saber onde está a minha irmã. E falei, tentando manter a voz firme. Ele deu de ombros. Não é problema seu. Ela já se resolveu com a gente. Agora é só você entregar o que é nosso e pegar as crianças. A raiva subiu como uma onda. Não é seu. Esse documento é meu por direito. O sorriso dele desapareceu. Por direito. Ele se aproximou, ficando a poucos centímetros do meu rosto. Direito é de quem pega primeiro. Senti o gravador no bolso e respirei fundo. Eu não tenho o original. Disse. Mas sei onde está. Os olhos dele estreitaram. Então vai me levar até lá. Olhei para as crianças no carro, amedrontadas, e percebi que não tinha alternativa imediata. Assenti, mas disse que precisaríamos passar pela minha casa. Ele concordou, provavelmente achando que teria tudo naquela noite. No caminho, mandei uma mensagem rápida para André: me siga.
Ele vai até minha casa. Esteja pronto. Quando chegamos, Marcos entrou atrás de mim, olhando tudo com desdém. Então, onde tá? No quarto. Respondi andando devagar. Ao passar pela sala, acionei discretamente a câmera do meu celular, posicionada antes de sair, apontada para a porta. Queria registrar tudo. Fui até o armário e peguei um envelope semelhante ao original, mas recheado com folhas em branco. Tá aqui. Estendi para ele. Marcos abriu, folheou e riu. Você acha que sou idiota? Isso é papel em branco. Eu respirei fundo. É o que você merece. Falei e no mesmo instante, André entrou pela porta com outro segurança, imobilizando Marcos. As crianças correram para mim, chorando. Mas a vitória foi curta. Enquanto André ligava para a polícia, Marcos, mesmo contido, gritou. Você acha que acabou, Mariana? A sua irmã tá com eles. E eles não brincam. Meu sangue gelou. E o que você quer dizer com eles? Ele sorriu, mesmo com o rosto pressionado contra o chão. Digamos que o testamento vale mais do que você imagina. Não é só dinheiro. Tem gente grande de olho nisso. A polícia chegou minutos depois e levou Marcos. Mas Laura continuava desaparecida. E a frase dele me martelava a cabeça. Não é só dinheiro. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, sentei na mesa com o laptop e abri novamente os arquivos digitalizados do testamento. Foi então que percebi um detalhe que antes tinha me escapado. Junto das propriedades e valores, havia menção a um cofre de segurança em um banco no interior, com conteúdo não especificado que passaria a ser meu. Cofre de segurança. Conteúdo não especificado. Era isso. Era por isso que Laura estava tão obcecada. E provavelmente era o que eles queriam. De manhã, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Sabemos que o Marcos foi preso. Se quiser ver sua irmã viva, venha sozinha amanhã, 20 horas, na Estrada Velha, quilômetros 42. E traga a chave do cofre. Eu não fazia ideia de onde estava essa chave. Mas tinha certeza de que, se não fosse, Laura não teria chance. A pergunta que me consumia era, eu realmente queria salvá-la? Depois de tudo que ela fez? Olhei para as crianças, dormindo no sofá, e sabia que a resposta não era simples. O que eu não sabia é que no dia seguinte, ao ir atrás dela, eu descobriria algo que mudaria tudo o que eu pensava sobre a minha própria família. A Estrada Velha estava deserta quando parei o carro no quilômetros 42. A noite estava tão silenciosa que dava para ouvir o próprio coração batendo. Carregava apenas o celular, o gravador e uma cópia impressa do testamento, sem chave, porque eu ainda não sabia onde ela estava. Um carro velho apareceu, faróis altos me cegando. Quando apagaram, vi 2 homens armados e Laura, com as mãos amarradas e fita na boca. Ela parecia exausta, o cabelo sujo, mas viva. A chave do cofre. Disse um deles, seco. Eu não tenho. Respondi. E não vou conseguir se vocês não me disserem onde está. O homem riu. É então a sua irmã morre. Foi nesse momento que Laura, com um esforço sobre-humano, arrancou a fita com os dentes e gritou. A chave tá com o papai. Ele sempre soube. Meu mundo girou. Nosso pai. O mesmo que me desprezou, que deixou Laura me expulsar do quarto, que sempre me fez sentir invisível, estava segurando a peça central de tudo. O homem olhou para mim, confuso, e nesse instante um farol forte iluminou tudo. Sirenes. A polícia apareceu em peso, coordenada por André, que havia rastreado meu celular. Houve gritos, correria, e os 2 homens foram rendidos. Corri até Laura, desamarrando suas mãos. Você tá bem? Perguntei, ofegante. Ela sentiu, mas não conseguia me encarar. Eu ia pegar o testamento para vender. Não queria te matar, mas eu precisava fugir deles. As palavras ficaram presas na minha garganta. Eu queria odiá-la, mas naquele momento, vendo o terror nos olhos dela, percebi que o ciclo de abuso e ganância da nossa família era mais profundo do que qualquer rivalidade entre irmãs. Nos dias seguintes, a polícia confirmou. O cofre, mencionado no testamento, guardava não só dinheiro, mas documentos que implicavam políticos e empresários em esquemas ilegais. Meu avô, ao que tudo indicava, tinha guardado aquilo como seguro de vida. E me deixou, porque sabia que eu não faria parte da sujeira. O nosso pai foi intimado e não soube explicar como tinha ficado com a chave. Laura ficou com as crianças e, pela primeira vez em muitos anos, me agradeceu de verdade. Não sei se um dia voltaremos a ser próximas, mas naquele momento, escolhi não deixá-la morrer, mesmo depois de tudo. O testamento foi validado. Recebi a herança, a chave do cofre e a responsabilidade de decidir o que fazer com o conteúdo. Olhei para a pasta trancada na minha mesa e pensei, agora pela primeira vez a decisão é minha. E ninguém vai me expulsar do meu próprio lugar de novo.